Questão número 12, pessoas queridas. Diz assim, ó, Antônio, pessoa do povo. Se falou para mim que é pessoa do povo, já me chama atenção. Pessoa do povo significa que Antônio, tecnicamente, ele é um brasileiro. Lembra da diferença entre população, povo e cidadão? Eu não sei se isso aqui é importante não, mas eu preciso destacar essa informação. Sendo Antônio do povo, ele é brasileiro, seja nato ou naturalizado. Por enquanto não me importa saber. Mas vamos lá. Percebeu que uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada. Peraí, vamos devagar. Eu confesso que eu comecei a ler o enunciado achando que ele ia tratar sobre direitos políticos, mas ele já começou a caminhar para um outro lugar. Uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto. Ninguém tem dúvida que um espancamento, e aqui ele deixa muito claro, duramente espancada. Então existe um flagrante, até porque a criança, segundo dispõe a legislação brasileira, tem o direito de ser educado sem violência, seja ela física ou seja ela moral, intelectual, cognitiva. Mas vamos lá. No interior de uma casa, durante a noite, temos alguns elementos importantes. Primeiro, ele está no interior de uma casa e durante a noite. Gente, para onde o examinador vai nos levar? Através dos elementos. O comando da questão não foi lido ainda. Ele está dizendo que tem uma criança dentro de uma casa, portanto ele vai falar aqui, ó, sem dúvida nenhuma, sobre inviolabilidade de quem, Augusto? Do domicílio. Ele está falando sobre quem, Augusto? Sobre o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Durante a noite, ou seja, quando nós temos de fato uma inviolabilidade. O que eu preciso me lembrar aqui, Augusto? Você precisa se lembrar basicamente de algumas regras. Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderia penetrar sem o consentimento de morador. Salvo, e aí detalhe, existem 4 exceções aqui. Primeira exceção, vamos tomar cuidado, é em caso de flagrante. 2, em caso de desastre. 3, em caso de prestação de socorro. Qualquer um desses casos aqui é a qualquer hora do dia / da noite. No entanto, existe uma 4ª possibilidade, e essa 4ª possibilidade fala sobre mandado. O mandado judicial, esse sim, ele será cumprido, cuidado com isso, cumprido durante o dia. Então, quando ele fala sobre noite, eu já sei que, na verdade, eu estou diante de um flagrante porque tem uma criança sendo brutalmente, duramente espancada, porque, portanto, existe um flagrante de delito e, consequentemente, Antônio, ele é autoridade policial? Não. E eu preciso me lembrar, gente, sobre prisão, nos termos da Constituição, o artigo 5º, inciso 61, que vai dizer a seguinte coisa, basicamente, ninguém será preso se não é flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Augusto, flagrante, ele é uma obrigação da autoridade policial. Antônio não é autoridade policial. Antônio, ele é do povo. Ele é apenas um brasileiro, portanto ele é um particular. Mas nós bem sabemos que esse flagrante, ele pode, e não deve, ele pode ser feito por qualquer do povo, por qualquer cidadão, por qualquer indivíduo. Fechou? Então, nesse caso, Antônio, primeiro, ele deve ingressar no domicílio para fazer cessar esse espancamento, aquela criança de 4 anos? Não, ele não deve, porque ele não é autoridade policial. Mas ele pode? Pô, ele pode. A pergunta é, se ele decidir adentrar para fazer cessar o flagrante, ele precisa de ordem judicial? Não, porque no caso de flagrante, desastre, prestação de socorro, não é necessário ordem judicial. Vamos lá então, pessoas, diz assim, ó, considerando a sistemática constitucional, é correto, e quando diz é correto afirmar segundo dispõe a sistemática constitucional. Pô, Augusto, que sistemática constitucional é essa? Essa aqui, gente. Essa que dispõe aqui, ó, no artigo 5º, no seu inciso 11 do texto que é constitucional. É essa pergunta que o examinador está fazendo para a gente agora. Bora lá. Antônio, letra A. Deve chamar um policial? Não, ele não deve. Por quê? Porque nesse momento ele pode adentrar e fazer cessar o ato de violação. Depois ele irá chamar a autoridade competente, que nesse caso será a autoridade policial. Mas vamos lá. Que deve solicitar o mandado judicial... Peraí. A autoridade policial, uma vez acionada por Antônio, deve solicitar mandado judicial para adentrar em domicílio? A autoridade policial deve adentrar no domicílio para fazer cessar o ato de violência em flagrante, sem ordem judicial. Então, já errado a alternativa letra A, a letra B. Pode ingressar na casa. É verdade. Contra a vontade do morador. E prendê-lo? Pode. Esse
Aqui, ó, tá certíssimo. E pode prendê-lo? Pode, porque ele não pode espancar esse adulto que bate duramente na criança. Letra C. Deve solicitar um mandado judicial. Quem que deve solicitar um mandado judicial? É Antônio? Naquele instante? Você acha que ele vai ajuizar uma ação que seja uma ação de habeas data e ajuizar a ação no plantão de madrugada? Gente, é um absurdo isso, né? Sem chance. Ele não deve solicitar um mandado judicial nesse caso. Para ingressar na casa do morador? Não. Letra D. Pode solicitar interrupção da agressão? Pode. Né? No fim das contas, o que ele está dizendo é, pode Antônio subir no muro e falar para o seu vizinho, ô Ney, para de bater na criança, não é legal espancar o coleguinha. Gente, poder pode, mas vamos lá. Mas não ingressar na casa é contra a vontade. Ele pode. Então observe, aquilo que eu já falei para vocês, volto a repetir. Nós estamos diante de uma alternativa que se eu passar uma barra aqui, ó, eu tenho aqui exatamente uma afirmação. E aqui eu tenho uma outra afirmação. Então observe que essa primeira afirmação ela está até ok, mas aqui está errado. Então de fato a alternativa, letra D de dados, está errada. Olha a letra E. Somente poderia ingressar na casa contra a vontade do morador para interromper a agressão. Caso ainda fosse dia, não, não e não, não e não. Em caso de flagrante, ele pode adentrar no domicílio a qualquer hora do dia, olha isso aqui, ó, ou da noite. Fechou? Então, gabarito pra gente, letra D de dado.